é um outro rabino. Então vamos entender o que o rabino Yitzhak Kaduri emprestou, talvez, do Sasson Hai Shoshani. É o governo dos dois Benjamins de 2020. Que talvez venha do antigo livro Brit Afar Simon, que ninguém encontra, escrito pelo rabino Shoshani, que ninguém acha nada a respeito dele, a não ser os discípulos dele, que deixaram o legado por ele. E se lê o seguinte: chegará o dia em que 2 ministros conquistarão o governo da terra de Israel. Os seus nomes serão ambos Benjamim, e nenhum deles terá sucesso em estabelecer o seu governo ou reino. Nesse dia, saibam e entendam que o rei Messias já está às portas, vindo depois a ser revelado no próximo Shabat, ou um ou outro, ou os dois. Esse daqui é o Benjamin Gantz. E veja que a notícia já é de 2022 e eles tiveram de ir às urnas 5 vezes em 2 anos. 5 eleições. Ele perdeu, volta ao poder, Benjamin Netanyahu. E Benjamin Netanyahu tem algumas profecias sobre a vida dele que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu gosto mais desse cara. Eu sou meio parcial a ele, mas não tem nenhum santo aqui, viu, gente? Mas a gente tem que dizer o menos mal, o mais bom de melhor, o menos ruim de mal, né? Porque tem a cultura do despiora, então a gente pode usar essa linguagem boa. Continuando com a identidade e a vinda do Messias, de acordo com Yitzhak Kaduri. Primeiro, essa questão do Ariel Sharon. Ele disse assim: o Messias virá após a morte de Ariel Sharon. Vamos entender um pouquinho Ariel Sharon, quem ele é. Ele foi o primeiro-ministro de Israel de 2001 a 2006. E em 2006 ele sofreu um AVC, teve um derrame. Veja bem o que aconteceu durante o governo dele. O desengajamento unilateral, ou seja, a saída de Israel da faixa de Gaza, foi proposta dentro do governo dele em 2003. Faixa de Gaza fazia parte de Israel, tinha um monte de bairro, um monte de cidadezinha, vilarejo israelense ali dentro. E tinha bastante árabe também ali. Bastante árabe não israelense, mas muçulmano, não judeu, que era contra o Estado judaico, queriam dividir, queriam aquela faixa de Gaza só para eles. E aí, depois de muita conversa, depois de muita negociação, Israel decidiu que, olha, nós somos um grande baleiro, mas nós vamos tirar, né, os nossos soldadinhos do baleiro de Gaza e temos certeza de que nós teremos paz, que nós vamos deixar, vamos te dar terra para você nos dar paz. Mas funcionou que o baleiro do lado de lá virou bala de munição de verdade e agora de lá há atentados constantes, bombas, mísseis e tudo mais saindo de Gaza para Israel. Ou seja, eles perderam território, perderam uma faixa náutica, marítima, perderam terra e não ganharam paz alguma, pelo contrário. Mísseis, e mais mísseis, fomentados, pagos pelo Hamas, que recebe dinheiro do Irã. E assim uma maior instabilidade e perigo para a vida dos israelenses, porque os soldados israelenses saíram da faixa de Gaza. Voltando para o Ariel Sharon, isso aconteceu no governo dele. Em 2003, foi proposta a ideia por ele. O governo adotou em junho do ano seguinte, de 2004, e em fevereiro de 2005, o plano foi implementado e os moradores judeus foram arrancados à força das suas casas. Não foram todos que saíram, oi, vamos embora, procurar outro lugar, em algum outro lugar de Israel para morar. Não, alguns falaram, essa é a minha casa, eu nasci aqui, eu quero morar aqui. Eles foram literalmente carregados pelos soldados israelenses para fora de suas casas. Muito bem. Setembro de 2005, Ariel Sharon teve 4 meses depois, a retirada toda foi concluída em setembro.
ou seja, ela foi de, que mês que eu falei? De junho a setembro. E 4 meses depois, Ariel Sharon sofreu um AVC e entrou em coma. Nesse mesmo ano, Kaduri vai profetizar um pouquinho antes de morrer que Ariel Sharon vai morrer e que o Messias virá depois da sua morte. Ou seja, o que ele está falando? O Messias está chegando, gente, porque o cara está em coma, ele já está velho, ele vai morrer, o Messias está chegando, tipo, logo, logo, né? Mas Deus. Porque Ariel Sharon permaneceu 8 anos em coma. Kaduri faleceu aos 106, 109 anos, depende do cálculo que você faz, depende do ano que ele nasceu. Ele faleceu só em 2014. Agora, o Kaduri faleceu em 28 de janeiro de 2006. O Sharon entrou em coma em 2005. Em 2006, em janeiro de 2006. Deve ter, não sei se ele profetizou pelo Espírito Santo ou simplesmente viu, sabia discernir os tempos e falou depois, então é logo. Enfim, seja como foi, 8 anos depois, em 2014, Ariel Sharon veio a falecer. O que a gente viu que tinha 2014 também? A profecia do Ben Shmuel, né? Que falou que a Rússia ia invadir a Crimeia e isso aconteceu e se cumpriu em 2014 também. Então aqui temos uma notícia de jornal do dia 11 de janeiro de 2014, morre aos 85 anos o ex-premier israelense Ariel Sharon. Uma profecia, que a gente não sabe se foi profecia mesmo ou não, mas que aconteceu, ok, tá valendo. Esse foi o rabino que pouco tempo antes de morrer, com mais de 100 anos de idade, teve um sonho em que a identidade do Messias lhe teria sido revelada. Tendo o segredo sido guardado até a sua morte, ele não quis contar para ninguém, não contou nem para os seus discípulos. A revelação do mesmo causou imensas ondas de choque entre os religiosos, uma vez que a identidade que ele revelou como sendo a do Messias era a de Yehoshua ou Yeshua, Jesus Nazareno. Imagina o impacto de uma pessoa de proeminência na comunidade judaica, um rabino de nome e renome, depois de morrer, deixar um papelzinho escrito o nome de Yehoshua. Tive um sonho. Essa notícia veio do Café Torá, mas aquele outro link que eu coloquei lá no começo também é melhor ainda do que essa daqui, né? Que eu tinha falado para vocês. É bom esse artigo, vale a pena ler. Ele traz mais algumas outras coisas interessantes. Traz até os textos bíblicos e tudo. E aí, eu com isso. Olha a notinha que ele deixou. Não sei aonde ele estava, ele catou um pedacinho de papel e escreveu. E o que ele escreveu aqui? Lembrando que em hebraico se lê da direita para a esquerda, ok? Então a notinha dele começa aqui e vai assim, aqui ele assina o nome dele. Está escrito aí: quanto às letras da abreviação do nome do Messias, as primeiras duas, a primeira linha, segunda linha e terceira linha, ele erguerá ou levantará o povo e provará ou confirmará que sua palavra e lei são válidas. Isso está no seu anexo aí. Aí na penúltima linha ele assina, esta eu assinei no mês da graça, Yitzhak Kaduri. Então isso aqui que ele escreveu está transliterado. Yarim ha'am veyochiach shedvaro, olha como eu estou ficando chique, vetorato, não sei aonde vai o sotaque aqui, a sílaba tônica, ondim. Esse pedacinho do meio é essa parte em vermelho aqui embaixo, ele erguerá o povo e provará que sua palavra e lei são válidas. Agora, aonde que está Jesus aí? Ele fez um acróstico. Então, ele diz assim, na primeira linha, quanto às letras da abreviação do nome do Messias, ou seja, ele pegou a primeira letra de cada dessa frase, que são as letrinhas em vermelho, da direita para a esquerda, um Yod, um Rei, um Vav, um Shin, um Vav e um Ayin, obrigada. Que soletram o quê? Yehoshua. Então, você vai ver aqui embaixo, aqui na esquerda,
Yehoshua, se lê Yud, Rei, Vav, Shin, Vav, Ayin. Aqui está o nosso normal e eu peguei as letrinhas do lado daqui e coloquei do nosso lado para a gente enxergar, tá vendo? Yud, Yud, Rei, Rei, Vav, Vav, Shin, Shin, tá vendo? Então, Yehoshua foi o que ele soletrou nesse acróstico, onde ele disse que ia revelar o nome do Messias, e um acróstico que fala que o Messias é quem vai erguer e provar ou confirmar a palavra e a lei. Esse é o Messias, é o Yehoshua que vai fazer isso. Lógico que escândalo foi esse que ele trouxe para a comunidade, né? E eu quero trazer para vocês algumas partes disso aqui, que eu recomendei para você, recortei alguns pedaços aqui dessa matéria, israelagora.com.br. Notícias de Israel em português, aí uma boa fonte para quem gosta de ler. Não sei qual é o viés, primeira vez que eu achei esse site só para falar disso, tá? Então eu não sei. Israel vai ter a 4ª eleição em 2 anos. Uma transição para a chegada do Messias. Em Israel se fala do Messias, especialmente porque a coligação do governo do Bibi Netanyahu é cheia de judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo. Eles são o governo mais religioso que tem, eles são extremamente anticristãos, anti-messiânicos, eles perseguem os judeus messiânicos. É importante isso, porque na vinda de um Messias que vai perseguir messiânicos e cristãos, o cenário está se formando da forma que se espera. O Rabino Yekutiel, que a gente tem as profecias bem modernas de rabinos atuais sobre a vida do Bibi Netanyahu, que eu tinha falado para vocês. O Rabino Fish observou que o fracasso dos governos seculares foi profetizado para preceder o Messias. Seria necessário ter um desmantelamento, um desgoverno para que o Messias pudesse vir. Um processo que está sendo facilitado pela pandemia. A dinastia davídica, messiânica, só será estabelecida após o fim do governo humilhante que foram esses 2 anos de caos. O Rabino Kaduri se encontrou com Netanyahu em 1997, durante seu primeiro mandato como primeiro-ministro. Olha, o Kaduri, que teve uma revelação do Messias, num sonho, teve contato com Bibi Netanyahu. Olha a proeminência do Rabino e a bem-aventurança do Bibi. Isso foi em 1997, durante seu primeiro mandato. Rabino Kaduri sussurrou uma longa mensagem no ouvido do político. Rabino Shmuel Shmueli, seguidor do Kaduri, revelou que Kaduri sempre achou que Netanyahu serviria por muito tempo, estaria no governo muitos e muitos anos, e após o seu mandato, o Messias chegaria. Antes da sua morte, Kaduri havia dito que esperava que o Messias judeu chegasse logo e que ele o conhecera um mês antes, no sonho, na revelação que ele teve. A conexão mais sólida de Netanyahu com o Messias, entre aspas, foi por meio do Rabino Schneerson, um líder do Lubavitch Chabad que morreu em 94. Os dois se conheceram em 84, quando Netanyahu era embaixador de Israel às Nações Unidas. Antes de Netanyahu retornar a Israel em 88 para se juntar ao partido do qual ele é filiado hoje, o Likud, o Rabino deu-lhe conselhos que provaram ser pelo menos parcialmente proféticos na opinião deles. E foi: você lutará com 119 pessoas, pressagiando os problemas da coalizão que atormentam o primeiro-ministro até hoje. De fato, assim como tivemos no último governo aqui no Brasil, uma insistente, constante maledicência, calúnia, difamação o dia inteiro, todo dia na mídia. Mesma coisa que aconteceu com o Trump lá nos Estados Unidos, aconteceu com o Bibi aqui nos últimos governos. O rabino David Nachshon, um amigo próximo do primeiro-ministro israelense Bibi, testemunhou o diálogo e relatou que o rabino estava confiante de que muito bem sairia dos julgamentos políticos de Netanyahu. Não sei se ele vai se sair bem. Pensa que a pessoa ganhou um presente de charutos e foi indiciado e está em constante processo em tribunais de justiça,
tentando provar que ele não foi corrupção. Ao que nós perguntamos, o que o cara que te deu o charuto recebeu? Nada. Se não recebeu nada, configura como... Como é que fala? Troca de favores. Mas a palavra corrupção, troca de favores... Conchavo. Não é essa palavra que eu estou procurando, mas vocês entenderam. Suborno, obrigada. Essa daí. Ai, minha esposa ganhou joias, ganhou alguma coisa. A pessoa que presenteou vocês ganhou alguma coisa em troca do governo? Não. Então, é a mesma ampliação de narrativas que são sempre, não é favorável, é desfavorável à pessoa. E lógico que a nação que só ouve aquela mesma narrativa passa a odiar a pessoa sem parar para raciocinar se aquilo de fato procede ou se, puxa, faz sentido malhar o cara tanto por causa de... Não, se fosse suborno, nem que fosse um fio de cabelo. Mas se não é, né? Mas enfim, faz de conta, né? Whatever. So, onde estávamos aqui? Achavam que ele ia sair bem. A gente está esperando isso acontecer até hoje, mas ele agora é o primeiro-ministro de novo. Aí o rabino continua, é muito doloroso para mim como amigo, como irmão, como amigo próximo. Olha como existe uma irmandade dentro do judaísmo também, não somos só nós que nos chamamos de irmãos. Ver como as pessoas constantemente derramam o sangue de Netanyahu. Mas eu tenho uma surpresa para você. Ele vai sair dessa e vai se erguer ao lado de Deus. Ele tem uma promessa do rabino e ele vai superar isso. Já vimos isso acontecer até agora e é assim que vai ser agora também. Tipo, ele está aqui ainda, ele sobreviveu até aqui e acho que vai ficar tudo bem. Ele vai superar isso e vai continuar. E eu espero que ele consiga entregar suas chaves ao Mashiach e teremos a redenção completa e verdadeira. Esse sentimento foi repetido por um outro rabino, Moshe Ben Tov, Moisés, filho da bondade. Conhecido por sua habilidade de perceber o passado e o presente das pessoas, olhando para Mezuzá, ao gabinete do primeiro-ministro. O rabino Ben Tov fez uma declaração notável. Então ele chega na casa de qualquer um, ele põe a mão na Mezuzá, aquele negocinho que eles colocam na porta, e ele tem uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, o dom da palavra de conhecimento. Ele vai ler a vida da pessoa ali, como a gente tem também na palavra, um dom do Espírito. O que ele disse? Bibi, é muito importante que seu amor por Israel continue até a chegada do Mashiach, porque você permanecerá no cargo e irá se encontrar com ele. Ao que eu penso, que medo. Que depende de quem é o Mashiach, se é o Mashiach ou se é o anti-Mashiach. Se é o Messias Jesus ou se é o anticristo, né? Porque o próximo que vai entrar ali em Israel, e a gente não sabe como vem o anticristo para Israel. Se ele vem como um conquistador, sempre uma figura ruim, ou se em algum momento ele será uma figura que vai favorecer alguma coisa, porque ele tem que favorecer a construção do templo. Mas ele não precisa ser necessariamente judeu, apesar de que os muçulmanos, como nós vimos, creem que o Messias judaico é um judeu. No cristianismo nós temos várias maneiras de interpretar isso. Ele pode ser judeu ou não, porque biblicamente falando é o assírio. Pode ser um judeu da Pérsia, um judeu da Assíria? Pode. Pode ser um judeu que nasceu na Pérsia, no Irã, que depois emigrou para Israel e depois foi fazer faculdade nos Estados Unidos e que pode, hoje em dia pode muita coisa. Mas ele precisa ser um homem que tem duas facetas. Uma que vai conseguir fazer uma aliança para promover essa bendita dessa construção de um templo, mas por outro lado ele vai levantar o ódio do resto do mundo inteiro. Então, bem, pode ser judeu ou não. Nós vimos pela figura do Trump, que é um exemplo de Ciro, que o Messias
uma pessoa que tem é chamado de Messias e de ungido, biblicamente falando, como Ciro foi chamado por Deus de ungido, não era judeu e também não era um cara muito bom. Mas Deus usa para alinhar os seus propósitos. Então, alguém que Deus usa para alinhar os seus propósitos, para colocar Israel nos eixos, pode ser tido como uma figura Mashiach, um Messias, um Ciro, um ungido. Então a gente tem essas duas possibilidades. Ele vai ser judeu ou ele não vai ser judeu? Os muçulmanos acreditam que vai ser judeu, os israelenses, alguns acreditam que sim, outros falam não precisa ser, e os cristãos também, cada um aponta para um lado, porque na maioria da doutrina pré-tribulacionista, cremos que, os pré-tribulacionistas creem que o Messias de Israel precisa ser judeu, necessariamente dentro da doutrina, mas joga de novo para cima, vamos esperar e ver. Ele continua na profecia, ele fala assim, você é quem vai dar ao Cristo, ao Mashiach, as chaves desse escritório. Então nós temos aqui algumas palavras para especificamente Benjamin Netanyahu, que volta a ser o premier agora nesse ano de Israel solo. Agora ele conseguiu a coligação dele, ele está governando com essa enxurrada de oposição da mídia e das vozes lacradoras, mas é o que tem para hoje, é a realidade da maioria das nações que vão nadar contra a corrente. Se bem que Israel, que está no olho do furacão, ela vai nadar em todas as direções, né? É uma incógnita o que acontece em Israel hoje em dia, porque ela tem que entrar dentro das profecias de algum jeito, e você vê que, bem, você tem aí mais um anexo, o anexo dos jubileus da restauração. Já foi? Vamos, é um grande aí, só para a gente listar todas as profecias que nós vimos até agora, né? Tivemos a profecia do Ben Shemuel, com os 8 jubileus, o 9º e o 10º jubileu, certo? No meio do caminho aí, dentro dessa profecia, nós vimos que Israel, a ONU vota pela criação de Israel no meio do 9º jubileu. Jerusalém é reunificada depois dos 9 jubileus, ou seja, no 10º. E a Rússia vai invadir e anexar a Crimeia, a profecia do Kaduri. Foi do Kaduri? Foi, né? Já nem lembro mais de quem que foi agora. Foi do Vilna Gaon. Foi de alguém aí. Anota aí no seu papel, você que lembra. Eu ia fazer uma cola aqui, eu devo ter feito, né? Fiz. Foi o Vilna Gaon que falou da Rússia anexando a Crimeia. Falta ainda a Rússia chegar a Constantinopla, coloquei isso lá na frente. 2017 nós tivemos o sinal de Apocalipse 12, com as gerações e tudo mais, dentro do Jubileu das Trevas, que foi o 11º Jubileu, com o despertar do dragão, segundo Jonathan Cahn. 2019 houve o período em que haveria eleições, mas não haveria governo, isso durou 2 anos, com os 2 Benjamins alternando no poder, e o Rabino tinha dito que nesse momento o Messias estaria às portas. Aí em 2023, agora, atualmente, Bibi volta para o poder e a profecia sobre ele é que ele entregará as chaves ao Mashiach. Vamos esperar para ver. Temos ainda mais uma dessas profecias a se cumprir. A Rússia chega a Constantinopla, não fala o que vai fazer, fala que ela vai invadir a Crimeia e fala que ela vai chegar a Istambul, mas não fala o que vai fazer ali. E aí nós temos os nossos 6.000 anos desde a criação, desde a queda, e 2.000 anos desde a cruz, numa janela de tempo entre 2027 e 2033. Então a gente colocou nessa linhazinha do tempo aqui todos os eventos dessas profecias. Tudo bem? 2014 foi um ano-chave, com 2 profecias diferentes, e entre 2014 e 2015, que também, se não me engano, foi um ano de Shemitah, nós tivemos todas aquelas luas de sangue nas festas bíblicas, lembra? Entre 2014, Páscoa, Tabernáculos, tá? Páscoa, Tabernáculos de novo. Creio que marcou alguma coisa aí também. Enfim,
Vamos à escatologia satânica. Livra-nos do mal, Senhor Jesus. Estamos prontos? Vamos lá. A maior estratégia satânica é difundida pelo movimento conhecido por Nova Era. A invasão da igreja com os conceitos satânicos veio de uma forma bem camuflada, bem suave, bem light, mas não tem nada demais. É ginástica, é alongamento. Não conta para ninguém que cada posição dessas é uma invocação a um demônio. Eles não precisam saber. Vamos alongar. Posição do cachorro. Posição não sei do que. Chama-se yoga. Era uma forma de introduzir à sociedade as práticas orientais de meditação, bem como a libertinagem, a doutrina de Balaão. Uma forma da doutrina de Balaão foi você trazer para dentro da igreja o fato de que, gente, essa coisa de sexo só depois do casamento é muito antiquada, não é real esse negócio. Afinal de contas, a Bíblia não fala a palavra casamento, né? E você precisa conhecer, né? Precisa testar antes. Vai que não dá liga. Meu filho, se não deu liga antes no beijo, também não vai dar liga no sexo, né? Bom, enfim. Blá, blá, blá. Lá. Vamos falar aqui... desculpa, estava no meio de uma frase, né? Doutrina de Balaão. Vocês lembram o que foi a doutrina de Balaão? A gente já falou várias vezes em outros cursos. Balaque contrata Balaão, um feiticeiro, para lançar maldições sobre o povo de Israel, porque eles estavam ganhando demais, estavam, né, muito top, o Deus deles estava muito bom. Aí Balaão tenta uma vez, tenta duas, tenta três, Deus não deixa ele amaldiçoar Israel de jeito nenhum, pelo contrário, ele abre a boca e abençoa. Aí o Balaque fala, meu querido, eu paguei você, falei que eu não ia mais, você insistiu, o Deus deles não me deixou amaldiçoar nada. Mas... o que você pode fazer é o seguinte, vamos abrir uma brecha, que no mundo espiritual, o feiticeiro sabe o que é mundo espiritual, certo? Então ele fala, Balaque, faz o seguinte, manda suas moças lá para o acampamento de Israel, eles vão fornicar e elas vão introduzir a eles os nossos deuses. E aí eles vão abrir uma brecha, tamanho de um rombo, isso vai enfraquecer, na ótica deles, a divindade deles, na verdade o que enfraqueceu foi o povo, não a divindade, né? E aí, de fato, eles perderam as batalhas que seguiram porque eles abriram essas brechas. Lá no Apocalipse, 2 vezes, para 2 igrejas, Jesus vai falar, mas vocês estão aí, ó, com essa... amarrados na doutrina de Balaão. Vocês estão trazendo para dentro da sua casa, abrindo brechas, porque vocês estão sincretizando, vocês estão praticando o sincretismo religioso, que vem por meio de ceder na moralidade. Você abre a guarda com a imoralidade sexual, você abre a guarda dando espaço, não, isso pode, não, isso não tem problema. Então, o evangelho superficial, água com açúcar, abre brechas fenomenais para a entrada de principados e potestades dentro das nossas casas. Aí acontece uma desgraça e você vai falar com quem? Mas Jesus, como você permitiu isso acontecer? Meu querido, eu não permiti, mas você abriu eu tinha uma cerca de fogo ao seu redor, você abriu um monte de buraco, um monte de brecha. Você precisa fechar essas brechas, se arrepende, volta para os meus caminhos. Eu sou radical mesmo, meu caminho é estreito, o caminho de Jesus não é largo, é estreito. Não dá para negociar isso aqui. Então, o que eles fizeram? Eles enfraqueceram as bases conservadoras fundamentadas na Bíblia. Quando a palavra de Deus fala para nós, não faça isso, não toque nisso, não pratique aquilo, está simplesmente te ajudando a navegar uma esfera desconhecida para nós, que é o mundo espiritual. Então, se Deus fala assim, não pula do 14º andar, você não está enxergando a lei da gravidade que está te puxando para baixo. Se você sair do físico aqui, você sair do seu porto seguro, do seu chão aqui e entrar no ar, tem uma lei que se aplica e te puxa para baixo, você vai morrer. Foi exatamente isso que aconteceu quando nós abrimos todas as brechas que abrimos. A lei da gravidade nos puxou para baixo, nós não conhecíamos, não. É que nem quando a gente ensina as crianças, né? Bebezinho pequenininho, não põe o dedinho ali que vai fazer ai ai, vai fazer dodói. A
criança não sabe o que é eletricidade, não sabe que vem de uma hidrelétrica que gerou a energia, que subiu num cabo de transmissão, uma linha de transmissão que vai chegar na sua cidade, numa estação transformadora, que vai chegar no poste de transformação do lado da sua casa, que vai entrar do seu disjuntor. Não sabe o caminho, não sabe o que é, não tem cheiro, não tem barulho, a não ser que você chegue bem pertinho, mas se você chegar muito pertinho, ele te chupa para dentro. Pensa, quantas pessoas não morrem surfando em trem? Quando eu pegava, eu ia para Suzano e para Mogi, eu me lembro quantas histórias não tinham. Ai, morreu mais um no trem hoje, foi surfar em cima do trem e a eletricidade chupa ele para cima, não sei como é que funciona isso. Mas enfim, nós não entendemos aos 2 anos de idade que uma coisa que é boa, porque acende a luz da minha casa, esquenta a água do meu banho, nós não entendemos que aquilo fora do desígnio para o qual foi criado pode me matar. Então ela foi feita, a eletricidade, ela precisa estar dentro de um sistema para chegar e ser benéfico para mim. O sexo é uma bênção, mas fora do sistema que Deus criou para o sexo, pode me matar, pode acabar com a minha vida, pode gerar fragmentação de alma, infelicidade, infertilidade, etc. Muitas coisas podem acontecer, certo? E então quando Deus fala não faça, é porque Ele está nos protegendo de algo que nós não enxergamos. Nós vamos desafiar uma vez, 2, 3, arrepende-te logo na primeira, por favor, e não volta mais. Mas como nós somos uma sociedade e nós temos um cristianismo hoje que não entende bulhufas e patavina de mundo espiritual, nós não pregamos isso de púlpito, porque afinal de contas eu posso perder membros, porque não é politicamente correto. Então muitas coisas que não são politicamente corretas. Tudo isso começou a entrar na igreja com essa invasão da doutrina de Balaão e essa narrativa que vem vindo nos últimos 50, 60 anos.